Aquário inicia com a energia da força. Pode ser o caso de alguns de vocês estarem lidando com pessoas do signo oposto de vocês, do signo de Leão. Se esse for o caso, eu vejo aqui que é uma relação que vocês podem ter um elo forte com a pessoa e isso causar um certo extremismo. Ao mesmo tempo que vocês podem ter uma intensidade, sentir emoções intensas em relação a essa pessoa, também vai tanto para o positivo, também vai para o lado negativo. Ou seja, alguns podem ter sentimento de paixão pela pessoa, mas ao mesmo tempo ter raiva da pessoa. Então tem essa dualidade, esses opostos, justamente por ser uma relação de opostos complementares, Aquário e Leão, para alguns de vocês, traz essas emoções intensas, tanto positivas quanto negativas. Então, no momento aqui, agora de modo geral, vocês estão passando por situações onde pode estar testando o seu autocontrole. E a força mostra para que vocês busquem ter, de fato, autocontrole em relação às situações, em relação às pessoas. Busquem agir mais de uma forma a ter firmeza, mas não ser agressivos, tendo calma, paciência, buscando compreender o lado do outro, ter diplomacia e tendo coragem também para tomar atitudes que sejam atitudes decisivas, mas sem a agressividade. Vocês buscando aliar as características femininas, que todos nós temos, o feminino e o masculino dentro de nós. Então, vocês precisam aliar as características femininas, que seria a receptividade, a calma, a paciência, a tolerância, a compaixão, com as masculinas, que seria a atitude, a assertividade, a coragem, a ação de fato, até a criatividade de vocês, para conseguir superar possíveis obstáculos que possam aparecer nas situações. E eu vejo principalmente envolvendo o âmbito profissional. No que vocês precisam evitar, tem o 5 de paus. Inclusive, retornando aqui à força, a partir do momento que vocês praticarem esse autocontrole, vocês irão perceber uma maior força interior de vocês para conseguir superar os obstáculos. Pode, inclusive, vocês, a partir do momento que vocês praticarem mais essas características, inclusive para alguns de vocês, pode ser o caso de vocês terem que... É engraçado, se eu não me engano, na leitura da energia do signo de Leão, que saiu aqui, Leão marcado, vou deixar até nos cards, eu falei para eles praticarem, desenvolverem as características do signo de vocês, de Aquário. E agora me veio isso para vocês. Pode ser o caso de muitos de vocês terem que desenvolver as características do signo de Leão, que é o signo oposto de vocês, para vocês terem um maior equilíbrio, para vocês conseguirem ter uma maior harmonia interior e assim vocês conseguirem lidar melhor com as situações. Então, como eu falei no começo, alguns de vocês de fato podem estar lidando com uma pessoa do signo de Leão ou que reflete a personalidade desse signo. Não necessariamente a pessoa é leonina ou leonino, mas reflete essas características. Então, para quem está lidando com alguém assim, que principalmente uma figura feminina, essa pessoa pode ter bastante carisma, pode agir de forma até alguns de vocês sentirem que essa pessoa quer dominar vocês de alguma forma, ou vocês se sentirem
mais calmos quando essa pessoa se aproxima, quando vocês interagem com essa pessoa. Alguns de vocês podem ser explosivos, por exemplo, ou ter uma atitude mais de dominar a situação, de controlar a situação, e com essa pessoa vocês podem se amansar, entre aspas. Pode ser o caso para alguns. Em todo caso, para quem está lidando com uma pessoa assim, eu vou deixar nos casos a leitura da energia do signo de Leão, que saiu o arcano de vocês, o que é interessante. Provavelmente muitos de vocês podem estar lidando com uma pessoa assim, e eles também com pessoas de Aquário. Aqui o que vocês precisam evitar tem o 5 de paus. Que eu vejo aqui que há muita tendência a vocês se irritarem com as outras pessoas. Tem muita tendência à agressividade, de fato, a vocês quererem competir. Se eu não me engano, o signo de Leão também saiu isso. Essa mesma carta no mesmo lugar. Então fica, até quem não está lidando com a pessoa que tem o signo de Leão, eu recomendo que vocês assistam a leitura, porque pode dar um conselho a mais a vocês, pode esclarecer algo da vida de vocês que talvez vocês não estejam enxergando. E o 5 de paus aqui, no que vocês precisam evitar, é justamente evitar entrar na energia de competitividade. Foi a mesma coisa que eu falei no signo de Leão. Muitos de vocês podem ter a tendência a querer competir com as outras pessoas. Inclusive entrar em discussões, entrar em briga. Alguns podem inclusive ter a tendência a brigar fisicamente por não conseguir se controlar o próprio temperamento, e é isso que precisa ser evitado. Vocês precisam evitar essa energia de conflito, seja em qualquer área da vida aqui, mas eu vejo principalmente na área profissional. Pode ser o caso de haver muita concorrência, entre aspas, porque concorrência de fato não existe, e vocês entrarem nessa energia de competitividade, mas como existe a competição saudável e existe a competição que ultrapassa os limites. E como o 5 de paus está numa casa mais negativa, eu vejo alguns tendo a tendência a realmente levar para o lado pessoal, querer acabar sendo agressivos. Alguns podem, ao enxergar uma certa competição, podem usar artimanhas para conseguir passar por cima das outras pessoas. Pode ser o caso para alguns. E inclusive o 5 de paus também me remete a briga de ego. Então pode ser o caso de alguns de vocês terem a tendência a competir com as outras pessoas ou discutir porque afeta o ego de vocês. Seja discussões sobre qualquer assunto aqui, ou realmente tem uma situação onde vocês percebem que há influência de outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Se for na vida afetiva, vocês podem ter interesse numa determinada pessoa, mas vocês percebem que pode haver outras pessoas interessadas nessa mesma pessoa que vocês têm interesse. E isso pode afetar o ego de vocês de uma forma a vocês quererem competir. Eu não vejo uma competição saudável, eu vejo vocês lutando, insistindo a conquistar essa pessoa. Não é? Para alguns sobe tanto a cabeça essa competição que vocês acabam querendo essa pessoa de qualquer jeito, só para provar que vocês são melhores do que as outras pessoas que também estão interessadas. Pode ser que alguns se identifiquem com isso. Se esse for o caso, é preciso evitar esse comportamento, é preciso trabalhar nisso, nesse aspecto da personalidade, porque esse comportamento é que vai ser que está sendo
ou vai ser um obstáculo para que vocês consigam, inclusive, obter maior estabilidade, e eu vejo isso influenciando principalmente o aspecto profissional e material de vocês. O arcano da força também me remete muito ao ego, então eu vejo muito essa tendência a alguns de vocês acabarem deixando o ego o ego tomar decisões, o ego de vocês influenciar a ponto de vocês tomarem decisões baseadas nisso, como eu falei no exemplo aqui do 5 de paus. E vai ser necessário vocês controlarem mais esse lado de vocês, tanto os impulsos, o lado instintivo que causa a impulsividade, a vontade de querer brigar com as outras pessoas, a agressividade, tanto quanto esse lado do ego de vocês quererem competir, quererem ser melhores do que as outras pessoas por achar que a situação é uma situação de competição, que na verdade competição não existe. É mais uma percepção de comparação que vem da mente egóica, justamente do ego de vocês. Precisa ser controlado, não reprimido. Alguns de vocês podem reprimir também certos sentimentos, principalmente a raiva, e isso também não é bom. O conselho é que vocês direcionem essa energia para algo produtivo. E o que eu vejo aqui é principalmente o trabalho. Tem o 8 de ouros, outro número 8, que vocês precisam incorporar, e ou como vocês devem agir. Porque eu vejo aqui que quem tiver problemas com a raiva, principalmente, vocês precisam praticar o autocontrole, obviamente, mas também buscar direcionar essa energia para algo produtivo. E eu vejo que o que pode ajudar é o campo do trabalho, o aspecto do trabalho, de estudos também. E o que vocês precisam incorporar é justamente essa energia, de vocês buscarem se dedicar a uma atividade que vocês podem, inclusive, já terem começado há algum tempo. Para alguns de vocês pode até ser um hobby que alguns de vocês podem ter parado, mas o conselho é que vocês direcionem essa energia para algo que demore, que evolua com o tempo. Além do trabalho que eu falei, alguns podem direcionar essa energia para isso, para o aspecto profissional. Também pode ser algum hobby, alguma atividade. O hobby, por exemplo, atividade manual. Como eu vejo aqui a personagem olhando o pentáculo de perto, pode ser que alguns de vocês tenham uma habilidade manual muito boa, já ter tentado fazer alguma atividade que envolva isso, seja no campo da música, escultura, artes, escrita, como eu vejo o livro aqui. Alguns de vocês realmente podem ter essa habilidade, esse talento, mas não deu continuidade. Se esse for o caso, quem se identificou com isso, o conselho é que vocês retornem a esse projeto, a essa atividade, porque isso vai ajudar muito vocês a desenvolver a disciplina, o autocontrole, a paciência, a calma. Pode ajudar vocês a direcionar essa energia conflituosa que alguns podem estar sentindo no interior de vocês. E isso vai ajudar também a vocês aprenderem mais sobre vocês mesmos, a se aprimorar também. E o conselho aqui tem o arcano da aventura, que seria o pajem de ouros. Eu vejo aqui que vocês precisam se aventurar mais,
principalmente no campo, como é página de ouros, remete ao campo material e profissional. Então pode ser, como saiu o arcano do trabalho aqui, alguns de vocês podem, vai ser necessário vocês se aventurarem mais nesse aspecto profissional. Seja vocês se dispondo a aprender algo novo sobre a área que vocês trabalham, seja fazendo um novo curso, para aprimorar o trabalho de vocês, para trazer mais conhecimento para a área que vocês trabalham. Se for sobre a atividade que eu falei, as atividades que envolvem habilidades manuais, por exemplo, alguns de vocês podem aprender algo relacionado a isso e se dedicar a esse aprendizado, porque o arcano do 8 de ouros também fala muito de aprender e também desenvolver habilidades. Alguns de vocês podem inclusive aprender uma habilidade nova, e eu vejo como naipe de ouros, é muito uma questão física, pode ser envolvendo o corpo, como por exemplo dança, como eu falei, habilidades manuais, cozinhar, por exemplo, ou realmente fazer escultura, fazer artesanato para alguns de vocês, escrita, que também usa-se a mão, e vai ser necessário isso, vocês se aventurarem em questões práticas, físicas. Então, buscarem, porque a oportunidade vai aparecer, um pajem aqui, então vai aparecer uma oportunidade de vocês aprenderem algo novo, e pode ser que alguns de vocês tenham que aprender inclusive a lidar com as finanças, aprender a serem mais organizados no aspecto profissional, no dia a dia também. O 8 de ouros também remete à rotina e a vocês organizarem a rotina de vocês, o orçamento de vocês, no âmbito profissional também, focando nos detalhes, que o 8 de ouros também remete muito ao detalhismo, para que vocês consigam realmente dissipar essa energia que alguns podem estar nutrindo dentro de vocês, um certo conflito interno, que acaba resultando em irritação, em realmente o impulso de querer brigar com as outras pessoas, o que pode trazer obstáculos à vida de vocês e que não vai ajudar em nada. Então é necessário vocês serem como crianças novamente. Pode ser que alguns de vocês tenham algum hobby quando eram crianças, que envolve algum aspecto físico, eu já dei alguns exemplos, e pode ser que esse hobby, como eu falei, alguns podem ter parado com esse hobby, e essa atividade pode ajudar muito vocês a desenvolver essas características que eu falei, da disciplina, da paciência, do autocontrole também. Pode ser até uma atividade física para alguns de vocês, que vai ajudar vocês a alcançar, a desenvolver essas características que serão necessárias para vocês lidarem nas situações do dia a dia. É isso, espero que eu tenha ajudado e nos veremos na leitura de relacionamentos.